Boa tarde a todos, meu nome é Marcos Vinícius e agora eu vou citar um pouco da biografia do autor Bernardo Guimarães. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em 15 de agosto de 1825. Bernardo Guimarães nasceu em Ouro Preto, na província de Minas Gerais. E várias de suas ocupações estão ligadas ao romanticismo, poeta, jornalista, magistrado e professor. Lembrando que o movimento literário de Bernardo Guimarães é o romanticismo, claro, ligado ao gênero literário romance. E claro, sua obra mais conhecida foi Escrava Isaura. Informações que a gente pode deixar também sobre Bernardo Guimarães é que ele teve uma carreira musical de 1852 a 1883. Bernardo Guimarães é filho de João Joaquim da Silva Guimarães, que também era poeta. Filho também de Constança Beatriz. E esse casal teve outros 8 filhos. Bernardo Guimarães formou-se na 20ª turma da Faculdade de Direito em São Paulo, em 1851. E nesta cidade tornou-se amigo de vários outros poetas. O satírico e o nonsense fez de Bernardo Guimarães o precursor do surrealismo aqui no Brasil. Como eu já falei, o seu livro mais conhecido foi Escrava Isaura, lançado em 1875 pela Garnier, que conta as agruras de uma bela escrava branca que vivia em uma fazenda na região norte do Rio de Janeiro. O romance foi levado à tela da Rede Globo em 1976 e 77. Só que em 2004 foi introduzido na Record. Em 1852 tornou-se juiz municipal e de órfãos de Catalão, Goiás. Exerceu o cargo até 1854 e em 1858 mudou-se para o Rio de Janeiro. Logo em 59, trabalhou como jornalista e crítico no Jornal da Atualidade, Rio de Janeiro. Em 1861, Bernardo Guimarães reassumiu o cargo de juiz municipal. Lembrando que ele reassumiu esse cargo de juiz municipal em Catalão, Goiás. Em 1866, Bernardo Guimarães é nomeado professor de retórica e poética do Liceu Mineiro em Ouro Preto, cidade em que o mesmo nasceu. E um dos títulos mais importantes do Bernardo Guimarães é quando ele é homenageado pelo Dom Pedro II em 1861. E Bernardo Guimarães morre pobre e veio a falecer em 1884. Oi, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar sobre a finalidade do autor com a obra Escrava Isaura. A principal finalidade é voltada para o contexto abolicionista, que faz esse apelo juntamente ao sentimentalismo e se torna um marco na literatura abolicionista. Pode-se perceber traços dessa finalidade nas falas do herói Álvaro e também o narrador o destaca como um abolicionista. O principal público dessa obra eram as mulheres que se comoviam com o sofrimento de Isaura e o papel social destas era basicamente de submissa e do lar, e só tinham acesso às leituras, as mais ricas e que tinham a melhor educação. Boa tarde, meu nome é Brian Mochel e eu vou falar um pouquinho sobre as questões da Escrava Isaura. Primeiramente, eu vou falar sobre os elementos estruturais da narrativa. A narrativa possui um narrador observador, que é um narrador que não participa da história ativamente. Já o enredo consiste na história da escrava Isaura, uma escrava de pele clara que trabalhava na fazenda de Campos. Ela era uma escrava diferenciada, pois ela era muito bonita e dotada de múltiplos talentos, que foram graças ao mimo da esposa do comendador, o antigo dono da fazenda. Isaura foi prometida a sua liberdade antes da morte da esposa do comendador. Isaura teve sua liberdade prometida antes da morte da esposa do comendador. Só que, num golpe, ela não pôde ter o testamento escrito. E Isaura ficou sob o comando de Leôncio, herdeiro da fazenda. Isaura era sempre vítima de assédio de todos os homens, principalmente de Leôncio, que era o seu dono e ela era sua cativa. Mas Isaura não cedeu e fugiu da fazenda com o pai dela, rumo ao Recife. E lá ela conheceu Álvaro, onde eles se apaixonaram, ela foi num baile. Só que ela foi denunciada como escrava fugida e acabou voltando para a fazenda em Campos, onde ocorre a grande reviravolta da história, que eu não vou poder falar porque vocês vão ter que ler. Os personagens principais são Isaura, a escrava e protagonista, Leôncio, herdeiro da fazenda, e o algoz, o antagonista, a Malvina, esposa de Leôncio e amiga de Isaura, Miguel, o pai de Isaura e ex-feitor, com quem ela foge para o Recife, o Álvaro, o nobre de Recife e o grande amor de Isaura. E é isso. Já os secundários são o comendador,
Henrique, André, Rosa, Belchior, Dr. Geraldo e Martinho. O espaço onde transcorre a narrativa é majoritariamente fechado. É na casa grande, os locais de trabalho de costura, salões e bailes. E a casa de Isaura. O tempo cronológico da obra se passa no Império de Dom Pedro II, no momento do Brasil Império, onde o Brasil ainda era escravista, no momento de ânsia popular pela abolição da escravidão. A obra foi publicada em 1875, próximo à assinatura da Carta Áurea. Pode se identificar como características do movimento literário romantismo a supervalorização do amor, quando Álvaro decide que quer casar-se com Isaura, mesmo sabendo da sua situação como escrava e também sabendo que a sociedade iria rejeitá-la. O sentimentalismo, quando os admiradores de Isaura deixam as demais circunstâncias de lado e focam somente no amor que sentem por ela. Também a morte de Leôncio, como uma fuga à perca de seus bens e à perca principalmente de Isaura. E também a idealização de Isaura como ser cheio de virtudes e belezas, que chega a ser denominada de fada ou anjo. Oi, meu nome é Milena e eu vou falar sobre os principais costumes da época. Na época que o livro se passa, vários costumes ao decorrer dele são percebíveis. Um dos principais é a escravidão, o ato das pessoas serem escravos para trabalho doméstico, artesanal, entre outros. Era muito comum a compra e a venda de escravos. Uma curiosidade é que os senhores tinham total autoridade sobre os escravos perante a justiça, ou seja, eles podiam ter os piores senhores que os torturavam, mas a justiça não podia intervir, porque era um assunto de casa e que isso não cabia a eles resolver. Eles eram que nem os vizinhos daqui de casa, que falam aquela frase que todo mundo sabe que não presta e não funciona. Em briga de marido e mulher, não se mexe a colher. Entre os outros principais estão os bailes, que as pessoas frequentavam na época como forma de entretenimento. Acho que até hoje. As pessoas também investiam mais no café para plantio, pois vendia mais, e os acordos de casamentos entre os pais que decidiam. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel do homem e da mulher na obra e as relações de poder, como elas se davam no tempo que foi escrito. Para se falar da função do homem e da mulher na época, é preciso se entender o contexto em que o Brasil se colocava. Era o Brasil Império, ainda escravista, e num período que a mulher não tinha muito poder. O homem era o líder, chefe da família, enquanto a mulher cuidava dos filhos e basicamente casava por interesses e dotes dos pais. Mas para os homens negros e mulheres negras eram diferentes, porque já que eles eram escravos, os homens negros faziam os trabalhos mais árduos, como nos cafezais e nos canaviais, além de às vezes serem feitores e capitães do mato. Já as mulheres faziam trabalhos mais leves, só que com jornadas de trabalho imensas, como em ateliês de costura e na cozinha, e limpando a casa e tal. Já as relações de poder tinham o homem como chefe da família e dono dos bens e dos escravos. A mulher, já mais submissa, tinha como objetivo atender os caprichos dos homens, casava por dotes e tinha menos poder, cuidava das crianças. Já os escravos eram sujeitos à vontade dos seus senhores e não tinham poder de se defenderem de qualquer abuso. Já falando sobre as vozes enunciativas, o Bernardo Guimarães não deixou muito claro pra gente quais seriam as suas reais intenções com as vozes enunciativas, mas a gente por trás pode citar alguns fatos. E a primeira situação que está contemplando as vozes enunciativas está ligada à literatura abolicionista, que, claro, é focada na escravidão. E com essa voz enunciativa ligada à literatura, a gente pode citar uma mensagem muito clara no livro Escrava Isaura, que é justamente sobre a escravidão e o quão mal ela fazia para aqueles homens e mulheres também que não eram livres, como um exemplo a escrava Isaura, que não era uma escrava muito dentro do padrão da época, por ser mulher e branca, passando a mensagem que ninguém é melhor do que ninguém, mesmo com essa discrepância financeira entre os dois, que no caso da escrava Isaura nem existia. Bernardo Guimarães deixa claro também uma mensagem sobre o machismo e sobre o assédio, mostrando várias situações em que ocorrem as coisas em que eu citei anteriormente.
Escravizaura, então, por ser uma mulher muito bonita, era muito assediada. Isso, claro, como costume dos homens da época, que perdura até os tempos de hoje. E também pode se citar como uma mensagem atemporal sobre assédio e machismo, pois é um fato que anda acontecendo nos tempos atuais. Boa tarde a todos, meu nome é Anderson de Jesus Costa Moraes e eu vou falar sobre as abordagens temáticas da obra Escravizaura. A abordagem do tema relacionado ao livro Escravizaura é relacionada às questões de escravidão, racismo em relação aos outros escravos, em várias situações prevalecendo o machismo e o assédio. Em relação à Escravizaura, por ser uma escrava muito bonita, lembramos que estamos falando de uma literatura abolicionista. Sobre os principais problemas abordados na obra, temos como assunto prevalecedor a escravidão, que por muitos anos fizeram muitas pessoas sofrerem por falta de trabalho justo, exercendo suas funções em condições desagradáveis, como foco a escravidão à raça negra e indígena, mas o livro foge um pouco à regra e bota uma escrava branca. Bem, as críticas que eu tenho a fazer do livro são duas que mais me chamaram a atenção. Enfim, se preparem para o spoiler. A primeira é em relação à parte em que a Isaura e o Álvaro se conhecem, que ele vai lá na casa dela, ela derruba o lencinho e pronto, o romance começou. Após isso, o autor cita que passa alguns meses com ele indo na casa dela, mas não é muito elaborada essa parte que eles se apaixonam. Quando ela vai aceitar o convite dele para o baile, ela já gostava dele, sim, do nada. Bem, eu esperava essa parte fosse mais elaborada, já que era um romance deles, e isso deixou a desejar muito no livro para mim. Segunda crítica, em relação ao final, bem, eu achei que o final devia ter sido mais elaborado, também me deixou a desejar essa questão que o vilão morre e acabou, não fala a reação dele, das pessoas em volta, o que aconteceu depois, e como eu digo, lançou a bomba e não terminou de explodir. Isso foi algo que eu senti falta no final. Mas fora as críticas, o livro é maravilhoso, desde o romance deles, com ele lutando pela liberdade dela até o final, ou com a morte do vilão, que ninguém gosta, que é coisa que você raramente vai ver em novela da Globo. Além disso, a história da vida dela, em como ela se considerava escrava, em como tratavam ela mal, a trajetória de vida delas, vale a pena acompanhar. Recomendo a leitura muito e espero que tenham gostado. Beijos e abraços.